Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa semana a todos. E eu quero compartilhar com vocês, hoje, nesse vídeo, algumas dicas e informações sobre iluminação, tá? Tava pensando esses dias o que eu podia compartilhar com vocês, de conteúdo bacana, e eu tive essa ideia, dei uma pesquisadinha e eu quero compartilhar com vocês, então, algumas informações que podem ser úteis para todo mundo. A primeira ideia, a primeira dica, né, sobre iluminação, que eu acho muito importante considerar, é em relação ao ambiente que você vai realizar, que você vai fazer a iluminação, se é um ambiente social, se é um quarto, se é um ambiente de trabalho, como uma cozinha, área de serviço, né? Geralmente a iluminação morna, né, que é aquela mais amareladinha, que ela é mais aconchegante, mais gostosa. Se é um living, se é uma sala de jantar, se é quarto. O mais indicado é a iluminação morna, que é aquela amarelinha, porque ela vai trazer mais aconchego, uma sensação de mais acolhimento para quem estiver usando o espaço. Lembrando que a iluminação, mesmo sendo mais branca ou amarela, ela é sempre de LED. Hoje em dia, ela é sempre de LED, né? Porque ela é mais econômica e tem uma vida útil mais longa. Então, acaba sendo um investimento a princípio, ele é um pouco mais alto, mas a longo prazo ele vale mais a pena, né? E a iluminação fria, que é aquela mais esbranquiçada, né? Que a gente geralmente vê em escritórios, em empresas, em ambientes corporativos, por exemplo, são mais indicadas para a gente usar dentro de casa Dentro de casa a gente se vê mais assim na cozinha, na área de serviço, no home office, em lugares em áreas de trabalho que exige mais atenção, mais concentração, como a morna, a amarelada, ela é mais aconchegante para um estudo, por exemplo, para as crianças, adolescentes, por exemplo, o ideal é o branco, que vai ficar mais fácil de manter a atenção, né, durante o estudo, a leitura de alguma coisa. Tem situações também, numa cozinha, por exemplo, o cliente ele gosta de uma iluminação mais amarelada. Então, tem como usar na cozinha, por exemplo, a iluminação geral, a branca, né, e as indiretas em spots, fita de LED, usar a morna. Então, consegue dar uma mesclada, não fica aquela iluminação fria, mas também atende na hora que você estiver realizando alguma tarefa, cozinhando alguma coisa, que você precisa de uma iluminação pontual mais esbranquiçada, né? Que exige a maior atenção. Então, essa foi a primeira dica sobre iluminação. Temos anotações aqui que eu tô dando, eu tô olhando aqui. Sobre luz indireta, né, geralmente são as usadas em spots, que elas podem, aí depende muito do tipo de lâmpada, que depois eu vou falar melhor sobre alguns tipos de lâmpada, mas pode ser a dicróica, pode ser mini dicróica, par 20, par 30, a R111, a R70, sobre essas que eu vou falar depois. Que são os spots que são usados para iluminar, fazer iluminação pontual. Numa parede, um revestimento, a R111, a R70, sobre essas que eu vou falar depois. Que são os spots que são usados para iluminar, fazer iluminação pontual. Numa parede, um revestimento. Então, a luz indireta, ela é usada para fazer alguns destaques, deixar aquele facho bonito numa parede, por exemplo, focar alguma coisa que tiver embaixo, né? Dependendo da iluminação, fica o facho mais definido ou fica mais esmaecida, né? Mas é essa a função principal da iluminação indireta. Da iluminação direta é aquela que mais geral, que é usada o spot, esmaecida, né? Mas é essa a função principal da iluminação indireta. Da iluminação direta é aquela que mais geral, que é usada o spot, o plafond, por exemplo, um pendente, um lustre. Essas são as diretas, que vai iluminar de uma maneira geral o espaço.
E dentro das iluminações indiretas ainda, tem uma observação que eu gostaria de fazer, que são sobre as fitas de LED, que é usado bastante embaixo de prateleira, dentro de armário, de nicho, que tem a opção de ser a fita de LED, que é o que é mais conhecido, e o perfil de LED, que é um perfil mesmo de LED, que é encaixado, que é embutido na marcenaria. Ela também faz parte da iluminação indireta. Tanto que se for embaixo de uma prateleira, onde embaixo tem a televisão, não vai atrapalhar em nada, né? A televisão para você assistir. Ela vai ser mais decorativa mesmo e indireta, então tendo a opção de ser branca ou morna, mas amareladinha, que aí depende muito do gosto do cliente, da situação que ela vai ser usada. Além de que essa iluminação na marcenaria, ela destaca não só a marcenaria, como os objetos que estiver numa prateleira, que estiver dentro de um armário, de um nicho. Então, cria assim, um ponto de interesse, de destaque muito interessante na marcenaria. E também tem a opção de não só o LED, mas aqueles spots mesmo, né? Que vai dentro do armário, que vai no nicho. Mas o LED, por ele ser uma iluminação mais compridinha, mais linear, né? Ele causa um impacto mais interessante, mais acolhedor para quem vê. E no gesso dá para usar bastante a iluminação, né? Geralmente é onde é instalado esses spots, que ele pode ser embutido no gesso. E dá para usar fita de LED, dá para usar inúmeros tipos de lâmpadas. Tudo dependendo do recorte que tem no gesso, você usa fita, você usa spot, depende do efeito que você quer causar. Uma dica também interessante é no cortineiro, que é usado a fita de LED ou perfil no cortineiro. Então, a iluminação dá aquele banho no tecido da cortina, né? Então, fica muito bonito, fica muito interessante e é bastante usado. Então, fica aí mais essa dica para vocês em relação ao uso da iluminação indireta e decorativa.